A Espanha é campeã da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O jogo acabou de acabar, gente. Como tem aquele rolo da comemoração, depois eu vou ver levantando o troféu. Nós vamos falar muito sobre isso, embora meu canal não seja sobre isso. O canal é meu e hoje eu quero falar sobre isso. Algumas pessoas também me pediram muito no Instagram. Então, gente, eu vou falar sobre tudo o que envolveu essa Copa. Então, a patética teoria da conspiração contra a Argentina, ridícula, que se provou mentirosa agora na final, tanto que teve dois jogadores amarelados rápido, um jogador expulso. A vergonhosa transmissão da Cazé TV, uma coisa assim vergonhosa, lamentável, e a vitória merecida da Espanha. Eu vou começar falando da vitória da Espanha. A Espanha foi a seleção mais homogênea dessa Copa. Ela tinha jogadores de 7,5 a 9, tá? Então ela tinha um time homogêneo. O treinador da Espanha, ele treina todas as categorias de base. Então ele conhece esses jogadores dos 5 anos até os 20 anos quando eles vão para a seleção principal. Então, ele tem um sistema de jogo em todas as categorias de base. Isso é sensacional. E assim, o toque de bola é muito bonito. Eu, particularmente, o recurso que eu mais gosto no futebol é o drible. A Espanha não tem tanto drible, mas o toque de bola deles é muito rápido, é muito refinado. Então o que eles fazem? Eles sobem as linhas para frente, ficam tocando bola no campo de ataque do inimigo. E aí, eles envolvem os jogadores mesmo de times tecnicamente muito bons, como foi o caso da França. Então a Espanha foi campeã merecida, foi um resultado justo, não teve nenhum erro de arbitragem, ao contrário dos malucos aí que inventaram um monte de história nessa Copa, tá? E assim, a única coisa que eu vejo é a Argentina, ela mereceu chegar onde chegou, que foi o máximo que ela conseguiu, que foi a prorrogação. Por quê? E aqui eu vou fazer uma reflexão para o Brasil, presta bastante atenção nisso. Muitos jogadores da Argentina, cerca de 7 jogadores, 7, estavam jogando machucados em campo. O goleiro da Argentina, nessa final, não conseguiu segurar algumas bolas. Emiliano Martinez, ele tá jogando com o dedo quebrado. O dedo dele tá quebrado. Os médicos da Inglaterra, eu vi uma entrevista dele, falaram que ele tinha que ter operado a mão, que senão ele poderia não jogar mais. Ele falou, não, eu vou arriscar. Então ele tá jogando sem poder fazer esse movimento aqui. Ele pega a bola assim, ó, tá? Então assim. Aí que vem uma reflexão. Algum jogador do Brasil jogaria nessas condições? Nenhum. E a reflexão mais pesada, algum brasileiro faria algum trabalho nessas condições? Muito poucos. Porque o Brasil está dominado pela esquerda há 18 anos e houve uma femininização, sensibilização do homem, redução de testosterona. Os brasileiros hoje, a maioria virou homem de soja. Tá? Na Europa está pior, mas aqui também está assim. Isso se reflete muito na Copa do Mundo. Então, a raça argentina ela tem que ser exaltada e admirada. A coragem, a luta do povo argentino. A vitória da Argentina eu considerava estrategicamente interessante politicamente. Por quê? Isso faz com que o povo ganhe mais confiança no governo atual. Vocês se lembram quando o Brasil perdeu da Alemanha de 7-1 e o PT já estava roubando o Brasil há muitos anos, né? Já estava todos os esquemas de corrupção seguidos, assim. Mas quando aconteceu aquela catarse da Argentina, o povo ficou louco. Poucos meses depois começou o negócio dos 20 centavos e a Dilma acabou caindo. Então, uma vitória da Argentina poderia ser bom para o movimento conservador se manter forte psicologicamente, no inconsciente coletivo. Eu sempre disse isso: o homem, fisicamente, evolutivamente, ele foi travado para buscar um alimento para guerrear. Então a gente tem esses cravos da mão mais forte, tem braços, não que eu seja muito forte, sou nem faço questão, mas assim, a gente tem braços mais fortes que os das mulheres, a gente tem o maxilar que aguenta mais pancada, a gente tem tudo voltado para se precisar defender, e isso que o homem tem que fazer, defender a sua esposa, os seus filhos, a gente possa lutar. Então o homem gosta disso. E aí o que acontece? Essa vazão da violência era muito baseada em conflitos regionais e depois em guerras mundiais. Então a existência dos esportes de contato é muito importante. Futebol americano, futebol, basquete, por quê? Essa vazão de agressividade que o homem tem, já que a gente se civilizacionou, quer dizer, supostamente se civilizacionou, então as pessoas não precisam lutar por comida, elas trabalham em troca de um papel moeda. Essa agressividade ela fica então para o corintiano fanático, ele ganha do Palmeiras uma final, yes, Timão! E aí ali ele dá aquela vazão, entendeu? E por aí vai em todos os respectivos times. Então, essa vazão, essa tensão, ela fica muito para o homem no futebol, principalmente aqui no Brasil, e diminui a violência em outras áreas. Senão o homem não teria essa válvula de escape. E olha que o Brasil ainda é recorde de violência doméstica.
o que é lamentável, violência contra a mulher, feminicídio, o que é lamentável. Apesar que não existe feminicídio, né? Estou usando aqui o termo da moda, mas é um homicídio qualificado por ser mulher. Enfim. Mas também não existe presidenta, não existe muita coisa. Mas aí vamos comentar agora as questões. A teoria da conspiração de que a Argentina teria que ser campeã, porque isso ia começar o fim do mundo. Patético. O brasileiro é patético. Ele pega IA e faz montagens ridículas. Teve um lance que um goleiro marcou a barreira e ele não se atentou que o juiz tinha feito assim com a mão. E aí tem uma montagem do juiz falando: não, pode bater que ele está armando a barreira. Patético, isso é uma vergonha. Teve dois lances discutíveis para a Argentina na Copa inteira, só dois. Você pode ver que nessa final teve dois amarelos e um cara expulso. O primeiro lance foi um lance que o Messi deu um tostão. Ele pisou na batata da perna de um cara logo no começo de um jogo, menos de 5 minutos. Era um lance de cartão amarelo, o juiz não deu nada, é verdade. Foi um erro. Agora, falar que isso é roubo e que tinha que ser vermelho, se você pegar na história do futebol, teve menos de 10 expulsões antes dos primeiros 5 minutos de jogo. Foram agressão. Teve uma do Romário, inclusive, que foi contra o Chile, que foi antes do juiz apitar. Ele deu um soco num cara e foi expulso, um negócio assim. Mas enfim, o ponto é o seguinte: não me lembro se ele foi expulso antes ou depois, mas ele começou a discutir com os caras antes do jogo, tava se empurrando. Mas o ponto é o seguinte: em qualquer jogo normal, que você estiver pensando com o seu cérebro normal, não se dá um vermelho antes dos 5 minutos. Você dá um amarelo, dá uma briga forte na pessoa. Então, tenta ser um pouco mais realista. O que que eu vejo? As pessoas, elas querem acreditar na mentira e elas mentem para si mesmo e formatam a realidade. E a Cazé TV fez isso o tempo inteiro com a Argentina. Ridículo. Ridículo. O Brasil foi patético. Então você pega todo esse rancor e cria uma teoria da conspiração patética. Eu cheguei a ver gente falando. Teve um jogo também que o cara chutou a bola e o goleiro estava mal posicionado, que ele não foi para o meio, ele ficou na trave. Que puseram um drone na bola para a bola desviar. Cara, você tem que ter vergonha se você acreditou nisso. Você propagou isso na internet. É ridículo. A não ser que foi pelo meme, aí tudo bem. Agora, se você acredita nisso, tá faltando alguma coisinha aí de serenidade na tua mente. Agora, vamos lá. Um outro lance que foi muito discutível. O Egito estava ganhando de 1-0, estava dominando, teve um contra-ataque. Só que o contra-ataque ele começou de um pisão no pé de um jogador da Argentina. Foi longe, longe foi o gol. A regra nova diz que tem que voltar. Se sai o gol, o VAR tem que examinar o lance desde o início. E foi falta. Foi falta aquele lance. Aí teve um lance que a Argentina fez o gol e falaram a mesma coisa, que foi, não foi falta da Argentina, você pode ver em câmera lenta, o jogador tá ombro a ombro, não tem falta ali. Então, assim, falar que a Copa foi comprada para a Argentina, fazer um Infantino carregando o Messi e bebê, o que foi um meme, beleza, meme é meme. Agora, quem levou isso a sério é ridículo, não tem conspiração nenhuma, tanto que a Argentina perdeu. A Argentina, ela só teria chance nesse jogo se ela fizesse um gol no começo e ficasse aquela maldade dele de ficar caindo, machucando, milongando, ganhar de 1-0 ou tomar um gol no final e levar para os pênaltis. Era a única chance. Só que eles entraram muito cansados, muito recuados. O time da Espanha toca tão rápido que sempre sobram dois. Então o Messi, ele não chegava nem com. Ele ficou muito, acho que 40 minutos entre os dois tempos sem tocar na bola. Cercado por dois e a Espanha tocando. Então, anulando o Messi, acaba a Argentina. O Messi, gente, é o maior jogador de todos os tempos junto com o Pelé. Isso é indiscutível. Ele carregou essa Copa sozinho, com 39 anos. Ele deu um show histórico. E assim, eu queria que ele fosse o maior artilheiro das Copas. Então, mesmo que a Espanha ganhasse de 4-3, eu queria que o Messi fizesse 3 gols. Essa era a minha torcida, pelo Messi. Pela carreira dele e pelo dom dele. Mas assim, ele sai de cabeça erguida e a Argentina também. 7 jogadores machucados, o goleiro com o dedo quebrado. Na final, 2 jogadores, que são os 2 zagueiros principais, saíram machucados. Outros 2 estavam machucados em campo, jogando machucados, com infiltração. Cara, quer mais raça que isso? Em vez de torcer contra, a gente devia ter vergonha na cara. Por que que o brasileiro não tem mais isso? Por que que o brasileiro está anestesiado com tudo que esse governo faz, com tudo que a imprensa divulga de mentira? Por que que a gente não tem esse brio, essa raça? Porra, é uma vergonha. Tem que ter vergonha na cara. Você devia usar essa Copa para desenvolver vergonha na cara. Para finalizar esse vídeo e não ficar muito longo, a maior vergonha de todas. A rainha das bets, a Cazé TV, ficou incentivando a apostar. Tem muita criança assistindo, muito adolescente assistindo. E quando o Brasil perdeu, eles criaram um novo roteiro. Vamos torcer contra a Argentina e criar essa teoria da conspiração. Foi ridículo. Pra você ter uma ideia, teve um lance agora no jogo que o cara, o Nico, que é um ponta da
da Espanha, tava cara a cara assim, e ele errou. Ele foi fazer uma firula e errou. O Cazé falou assim: não faz isso comigo, Nisco. Era o segundo gol, você não tem o direito de fazer isso comigo, não destrói meu sonho, sabe? É uma torcida assim vergonhosa, patética, que me faz questionar o seguinte: será que vale a pena assistir qualquer coisa na Casa TV? Em todos os jogos eles fazem isso? Porque assim, a gente sempre criticava a chatice do Galvão Bueno. Galvão Bueno encasquetava com uma coisa e ficava repetindo, repetindo. Aí eu não tô falando de time, de nada. Era chato. A Cazé TV, ela, em alguns jogos, ela tava legal. Piadinha aqui, descontração. Mas os jogos, particularmente da Argentina, tava chato. Mesmo que você torcesse contra a Argentina, era tão forçado que nem teve uma hora que teve uma falta e saiu o cartão. Logo no lance seguinte, o Doni Olmo chutou a perna do Messi. O joelho, era para cartão. Eles ficam quietos. Entendeu? Então, assim, por mais que você odeie a Argentina, você quer que a Argentina morra, você não é cego, você não é retardado, você sabe que era uma falta para cartão. Então, assim, esse descompromisso com a verdade. Então, eles pregam que eles conseguiram tirar da Globo, que eles têm as melhores câmeras, só que o profissionalismo tem que vir junto. Aí você vai falar assim: não, mas o Casé era um cara gordão que zoava todo mundo na internet, então ele tem que levar isso. Beleza, mas aí tem que ser para os dois lados, pelo menos. Foi ridículo, foi uma vergonha essa transmissão. E assim, eu não vou, não recomendo, eu não vou assistir nada nessa Casa TV. Ridículo, ridículo. Com relação. E assim, puta, tem outras coisas também de lacração, porque assim, ele fez o L e tem várias coisas de lacração nessa Copa que eles ficaram incentivando. E muita criança menor de idade tomando lavagem cerebral, né, esquerdista ali assistindo a Casa TV. Tem isso também, mas não vou me aprofundar nisso, porque eu sei que é um tema polêmico. Mas enfim, resumindo a história. Ah, uma coisa que é importante. Na última Copa, que foi há 4 anos atrás, eu era coordenador de uma equipe jurídica de um escritório, então eu não pude ver a Copa, porque eu estava naquela condição de servo. Trabalhava e eu podia ver os jogos que me permitissem ver, que eram os do Brasil e um ou outro. Essa foi a primeira Copa em muitos anos, acho que desde a adolescência, que eu tinha o controle do meu tempo. Isso não significa que eu assisti todos os jogos. Teve dia que eu tinha reunião que era mais importante, poderia me trazer mais recursos do que assistir um jogo específico. Teve dia que eu tive que ter uma coisa familiar que eu não, nesse jogo eu não vou assistir. Agora, ter a liberdade, você como empresário, ter a liberdade de falar, olha, eu vou parar para assistir um jogo, isso foi muito bom para mim como pessoa. Eu acho que todo mundo merece esse tipo de liberdade, tá? Então isso é uma coisa importante. Se você tá com a vida estagnada, se você percebe que crenças limitantes, se você tá dentro de padrões que tiram a sua liberdade, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para o diagnóstico da porta neural. Isso fez muita diferença por mim. E para fim, para não ficar um vídeo muito longo, já que nem é tanto tema no meu canal, eu queria dar os parabéns para a Espanha. Perseverança, organização. O treinador treina todas as equipes dos 5 anos até os 30 anos, é o mesmo cara treinando, o mesmo sistema de jogo. A Espanha não tem craques, tá? O Lamine não é um craque, não é nem de longe. Ele é um bom jogador. Ele é acima da média, mas não é craque, tá? Nem de longe, é um Endrick, assim. Tem que provar muito ainda. Mas a Espanha tem o melhor futebol do mundo hoje, tá de parabéns. Essa Copa do Mundo foi melhor tecnicamente do que a anterior. Eu pude ver mais de perto, mas eu pude comparar. Então, assim, o que que eu percebo? O futebol do mundo, ele deu uma decaída técnica absurda, mas em alguns países do mundo ele está reflorescendo, pelo menos no toque de bola. O Campeonato Brasileiro, o nível técnico é baixíssimo, é vergonhoso. Outra coisa que eu não queria. Eu moro num condomínio fechado e assim, eu vi gente agora correndo na rua, gritando chupa, ajoelhando no chão, estourando fogos. Principalmente aqui no estado de São Paulo. O São Paulo e o Corinthians, que são dois times super grandes, eles se aportuguesaram, eles são a portuguesa hoje. No Rio também tem as portuguesas de lá. Então essas pessoas tomam para si as suas frustrações pessoais, que as administrações dos seus times roubaram, fizeram um monte de coisa errada com o time, não tem dinheiro, não tem nada de organização. E aí torcem para a Argentina como se a vida deles fosse isso. Isso também é ridículo. Isso é quase uma colonização da sua mente. Você tem que ter liberdade mental para entender o que está acontecendo. Hoje, o futebol brasileiro só tem dois times disputando os grandes títulos, Palmeiras e Flamengo. Mesmo quando eles perdem para si mesmo. E não por mérito dos outros que estão afundados em dívidas, desorganização, troca de técnico, não tem um padrão tático. Então, assim, esses torcedores, eu acho que eles deveriam muito mais se concentrar em cobrar os seus times, já que hoje a gente tem as mídias sociais, a gente pode se organizar e tudo mais, do que ter esse desespero de torcer para a Argentina como se fosse a vida deles. Hoje, o Palmeiras e o Flamengo são os dois times do Brasil que têm a maior torcida.
Disparado, assim, disparado. Se você pensar que quem torce contra também tá pensando naquele time, então todo mundo do Rio que não é Flamengo tá torcendo pro Flamengo, só que contra. Todo mundo do estado de São Paulo, que não é Palmeiras, tá torcendo pro Palmeiras, só que contra. Mas a atenção tá nilo, tá nisso. Isso é um assunto até mais, né, de energia, mas quando você torce contra alguém, você tá dando força para aquela pessoa, tá? Então, por isso que tem o T. Harv Eker aqui, Os Segredos da Mente Milionária, vários livros, A Ciência de Ficar Rico, os livros do, os livros ligados a essa questão quântica, né? Bob Proctor, enfim, tem vários autores dessa área. Até estava lendo de novo o Sobrenatural, que é o livro do Joe Dispenza, né? Eu até ia falar sobre isso hoje, sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, com algumas ferramentas do sobrenatural. Mas não dá, né, gente? Final da Copa eu quero comentar. Mas é isso, a Espanha está de parabéns. O torneio foi muito bem organizado, ao contrário do que disseram, tá? Toda aquela teoria da conspiração, vai ser. Foi bem organizado, foi legal de assistir. Tecnicamente, você vê que Inglaterra, Espanha, França e Argentina têm futuro. Porque os meninos que jogaram hoje, tanto da Espanha quanto da Argentina, você vê esse Enzo, até se chama Enzo, todos uns caras de bobão, uns molecão assim, sabe? Esses moleques têm futuro, tá? É que sem o Messi perde muito, mas assim. Então a gente tem pelo menos quatro seleções jogando futebol nessa Copa, futebol de verdade. A Espanha, a França, pela ordem, né? A Espanha foi a melhor, a França, a Inglaterra, a Argentina, com todas as limitações físicas que os jogadores vieram, são jogadores mais velhos e muitos deles estavam machucados, então tem essa questão. Mas todo mundo disputou a temporada. Sim, mas tinham muitos jogadores ao mesmo tempo machucados, foi uma conjuntura. E um outro time que jogou bola, hein? A Noruega. A Noruega não é só Haaland. A Noruega mostrou um futebol muito bom. Então a gente tem pelo menos cinco potenciais candidatos para a próxima Copa. Vamos acompanhar tudo isso. E é o que eu digo agora, gente, falando. A Copa do Mundo, você vê o movimento dos países, você consegue ver reflexos culturais. A raça que a Argentina tem e a displicência que nós brasileiros temos, principalmente agora, em outubro, nas eleições, com relação à política. É bom você acordar para a tua realidade, tá? Em todos os sentidos. E se você quiser mudar a sua vida, link aqui na descrição, diagnóstico da porta neural. Clica lá que você vai gostar bastante. Domingo que vem eu volto com a transmissão normal. Eu vou começar a fazer live, gente. Eu só não decidi se é na plataforma chinesa, se é no Insta ou se é aqui. Eu não sei se eu posso fazer aqui, não sei como é que funciona. Eu acho que eu só posso fazer pelo celular, tenho que ver. Mas enfim, eu vou fazer lives. Vão ser lives de 20 a 30 minutos, eu estou decidindo o formato ainda. Diárias, tá? E toda quarta-feira às 15 horas no Insta eu estou fazendo uma live. Então, se você gostou desse conteúdo, me siga, se inscreva e vamos voltar para a realidade. Acabou a Copa do Mundo. Cuida da sua vida e cuida do seu país. Grande abraço a todos, um bom domingo. Eu me chamo Lucas Marcili e esse é o canal Restauração SA.